E aí, tudo bom? É o Rodrigo aqui novamente. E deixa eu te fazer uma pergunta. Hoje é 3 de agosto de 2026. Quer dizer, já passou metade do ano de 2026 e eu quero te perguntar: você já alcançou as suas metas? Aquilo que você planejou lá no começo do ano ou no final do ano passado? Eu pergunto isso porque essa é uma pergunta que eu sempre faço todo ano para mim mesmo, né? Se eu já alcancei minhas metas, o que aconteceu com aquele monte de planejamento, tá? Eu gosto de utilizar um aplicativo de notas, né? O Joplin, gratuito, muito interessante. Uma hora eu posso mostrar isso em um vídeo, em que lá nesse app de notas eu escrevo nas minhas anotações quais são meus planos para o próximo ano. E olhando até notas antigas assim, eu comecei a perceber que eu tenho notas lá de planejamento, de o que eu vou fazer nos próximos 5 anos, né? Ou o que eu gostaria de fazer, né? E aí, todo ano acontece a mesma coisa, cheio de planejamento, vários planos, e sem execução, muitas vezes. Ou uma execução incompleta, parcial. Eu fiquei pensando assim, qual que é o problema, né? Por que eu não tenho conseguido atingir as minhas metas? Eu gosto muito de psicologia, ouço muito podcast, leio bastante, gosto de ler artigos científicos, livros, né, em diversas áreas, mas em especial na área da psicologia, neurociência, filosofia. Gosto muito dessa parte mais humana, né? Apesar de trabalhar na área de informática, que pressupõe uma paixão pelos números, né, pela área de exatos, mas não é o meu caso, né? Eu prefiro entender mais como funciona aqui a nossa cabeça, né? E eu ouvi um podcast recentemente que falou de um método de planejamento, tá? Esse método chama WOOP. Eu vou deixar aí na descrição do vídeo, né? É WOOP, tá? É claro, essas letras remetem a palavras em inglês, tá? O W, ele vem de wish, que é desejo. O O vem de outcome, que é o resultado. O outro O, do WOOP, é o obstacle, que é o obstáculo. E o P, de planejamento, de plano. Tá? Olha que interessante. Meus cachorros até agora estavam bem quietinhos, né? Eu planejei aqui fazer esse vídeo, mas eles começaram a latir e agora está bem fácil de eu me concentrar aqui. Mas toda vez que chega vizinho, eles latem, não tem jeito. Então, assim, o que aconteceu, né? Por que esses planos não, né? Eles até saem do papel, né? Mas saem parcialmente, assim. Mas eu percebo que eu tenho mais assim uma coleção de ideias lá nesse aplicativo de notas, né? Várias ideias, vários planos, vários planejamentos, mas que eles acho que eram mais sonhos do que metas mesmo, né? E algo que esse método UP traz aí, né? Esse método de planejamento, vamos colocar assim, é que você tem que juntar duas coisas que nem sempre andam juntas, que é pensamento positivo é importante, você acreditar que você vai atingir as suas metas é extremamente importante. Caso contrário, você nem vai criar, né? Você nem vai ter essa meta. Por exemplo, olha, a minha meta tô gordinho, quero perder 10 quilos. Tá, essa é uma meta. Mas é uma meta real? Tá, ela pode ser real, vai depender do tempo que eu tenho para atingir essa meta. Consigo perder 10 quilos em uma semana? Não. Consigo perder 10 quilos em um mês? Não, cara. Né? Em um ano? No meu caso, provavelmente não. Tá? É uma meta mais longa. Então, de repente, ao invés de eu colocar uma meta assim, de perder 10 quilos em 6 meses, talvez eu estenda ela um pouco mais, ou eu ajuste essa meta.
Fala, eu quero perder, sei lá, 1 quilo por mês. É uma meta mais alcançável? Talvez. Né? Se eu fizer caminhada todo dia, fizer um exercício aeróbico, musculação, né? Então, o UP ele pressupõe isso. O seu planejamento, as suas metas, elas, claro, né? Você tem que acreditar que você pode alcançar elas, mas elas têm que ser alcançáveis também. Então ele une o que? O realismo. Quer dizer, suas metas têm que ser alcançáveis, têm que ser reais. Senão elas são sonhos, são, né? Como diz aí alguns mentores aí no YouTube, né? Elon Musk, entre outros aí, né? Eles falam de wishful thinking, né? Que é aquele pensamento fantasioso, né? Aquilo que você deseja, mas tá ali, tá lá só no imaginário mesmo, tá? E a ideia do UP é você ter esse planejamento, mas pensando assim, não no longo prazo, não no que eu quero em 1, 2, 3, 5, 10 anos, não. Eu já fiz muito isso, tá? Isso não funciona. Não funciona. Tá? Em outro vídeo eu até quero comentar um pouco da experiência que eu estou tendo no atual trabalho, né? Onde eu estou mais em contato com o que a gente chama de metodologias ágeis de desenvolvimento de software, e é muito em cima disso. Né? Planejamento é importante, mas execução também, ou mais importante. Né? E o planejamento ele não pode ser uma coisa muito extensa, não. Tá? Então a ideia do UP é essa. O que você planeja alcançar aí nas próximas 4 semanas? Tá? Você pode ainda diminuir esse prazo. Você fala assim, o que eu quero alcançar em 2 semanas? Né? Então, voltando aí no exemplo aí de perder peso. O que eu quero o que eu quero nessa semana sei lá, 3 vezes na semana eu quero fazer uma caminhada de 20 minutos por dia. Isso é alcançável, né? É um planejamento que você consegue realizar, você consegue botar em prática. E você fala, olha, eu vou fazer isso nas próximas 2, 3 ou 4 semanas. Né? Você não está planejando perder 10 quilos em um mês, certo? Então é extremamente importante isso aí. Então, a primeira coisa que você tem que responder quando você faz esse tipo de planejamento, é claro, é o desejo, né? Que seja uma meta importante para você, que se ela não tiver importância, você não vai investir energia nisso. Né? Então a meta importante é importante, né? Uma meta que seja, né, que tenha valor para você, que realmente vá melhorar a sua vida, né? Ou você vai se sentir melhor, é importante. Mas que ela seja realista dentro de um prazo, né? E de um prazo, assim, relativamente curto, tá? Então, assim, o meu grande erro foi sempre ter planejamentos longos, né? Então, sei lá, eu fiquei, no passado, fiquei ensaiando, assim, anos sobre fazer um curso de inglês no exterior, ou de fazer um mestrado, um doutorado no exterior, e o planejamento ele se tornou tão longo que até hoje ele não se executou, ele não concretizou, né? Eu estou no último ano de doutorado, e o doutorado também é uma experiência muito boa que está ligada a isso que eu estou falando. Que o doutorado é um programa, você estuda aí por 4 anos, né? Você tenta criar algo aí de valor, né? Do meio acadêmico, principalmente, em 4 anos. Mas nesses 4 anos muitas coisas mudam. Né? Você chega com uma ideia no doutorado ou no mestrado, né? Que são 2 anos. Quero fazer tal coisa e tal. E essa ideia ela vai mudando, né? Ela vai sendo refinada ao longo do tempo, né? E mesmo o doutorado ele me ensinou isso, que você tem que ter planejamentos semanais, quinzenais, senão fica um negócio, né? A tese, né? Aquilo lá que você está escrevendo, o artigo fica lá, vai virar um fóssil, né? Vai ficar um negócio totalmente depois desatualizado, sem valor, sem sentido, né? Então isso é importante. Então ter uma meta dentro de um prazo que seja alcançável, tá? Outro ponto é o resultado. Né? Qual o melhor resultado possível que você quer com essa meta? Né? Isso é importante. A meta ela tem que te mostrar um resultado concreto. E é até importante que você consiga visualizar isso aí. O que é esse resultado que você está buscando? Né?
O que você vai sentir quando você conquistar isso aí? Sei lá, o que eu vou sentir quando eu tiver 5 quilos a menos? O que eu sentir quando eu tiver, sei lá, trabalhando com pesquisa na área de inteligência artificial num laboratório X? Ou, né, enfim, seja lá qual for sua meta, né? Ou como eu vou estar me sentindo depois de eu ter a minha empresa, o meu negócio, os meus projetos, né? Então isso é importante, você tem que visualizar e sentir isso aí, vivenciar, né? Isso é muito importante também. Tem isso aí que também vai te dar energia para você executar, né? Então você tem que sentir essa emoção aí. E aí vem um terceiro passo, que é super importante, que é um obstáculo. Você tem que identificar os obstáculos que podem aparecer no caminho para você executar essa meta, né? Para você seguir o planejamento ali conforme você, né, imaginou. E a gente pensa assim, obstáculos, normalmente obstáculos externos, né? E obstáculos externos, a gente não tem controle. Por exemplo, eu não tenho certeza alguma se o artigo que eu escrevi, que eu levei meses para escrever, se ele vai ser aceito lá numa determinada revista ou conferência. Eu não tenho certeza se, né, sei lá, se eu vou conseguir vender um determinado software que eu desenvolvi, por exemplo, né? Talvez isso precise de refinamento, né? Então podem ocorrer vários obstáculos, né? Que não dependem de você, né? A economia pode te apresentar vários obstáculos, as situações, né, podem te apresentar vários obstáculos. Por exemplo, se fosse a minha intenção aqui planejar, gravar um vídeo aqui para o YouTube, em um lugar silencioso, tranquilo, né, que não teria muito ruído, eu já teria fracassado também, porque, né, eu tenho animais de estimação, está tendo uma construção aqui próximo, né, então tem variáveis externas que a gente não controla. Agora é importante dizer também que há obstáculos dentro da gente. E é esse que é importante a gente olhar, né? Quais são os obstáculos internos? O que está te impedindo de você executar aquilo? Isso é importante, porque normalmente a gente não olha. A gente fica procurando por desculpas aí, né? Ah, a academia é muito longe, está muito calor, ou está frio, está chovendo, né? Vou fazer a atividade física no outro dia, no final de semana. Enfim, a gente inventa, né, algumas desculpas para poder não realizar aquilo ali, mas existe um obstáculo interno. A gente tem que ver o que é. Às vezes o obstáculo interno, né, pode ser algo assim, emocional. Né? Você fala, cara, puxa, eu preciso ir hoje na academia, sei lá, preciso ir hoje lá no karatê, na ginástica aeróbica, preciso ir dançar, sei lá o quê. Mas emocionalmente eu não tô afim, não tô, né? Não tô com aquela energia ou com aquela disposição de fazer isso aí. Então isso é importante, né? Então de repente é algo que você tem que ver antes, né? O que está mexendo aí com as suas emoções aí que você realmente não está animado para fazer aquilo que você gostaria, né? Ou ainda você está cansado, você dormiu mal, né? Como é o meu caso, às vezes, eu acordo às vezes de madrugada, 3 horas da manhã, não durmo mais. Então aquela meta que eu tinha lá de ir para academia às 4 horas da tarde, eu fazer uma caminhada, levar os cachorros e tal, ela vai por água abaixo porque o cansaço já está muito grande nesse horário. Então isso é um obstáculo que é interno, é algo que você tem que olhar e tentar contornar isso aí, ou tentar resolver, né? Pode ser diversos. Você pode ter depressão, ansiedade, né? Pode ter um monte de coisa, tá? Pode ser que você não se alimente bem, né? Então podem surgir vários obstáculos dentro de você que te dificultam alcançar né, realizar aquilo que você planejou, tá? E é importante você olhar para dentro de si e falar o que está pegando, o que está, né? Qual que é a barreira aqui, tá? E aí o final, né? Que é o P aqui do planning, né? Do UP, é um planejamento de tipo ser então. Como que seria isso, né? Então, se hoje é
é segunda-feira, e são 5 horas da tarde, vou na academia. Tá? Então, assim, você tem que ter um planejamento que está associado com aquilo que ocorre no seu dia a dia. Né? Às vezes você não quer ir numa academia se exercitar num domingo, né? Mas você quer ir no sábado, pode ser também. Né? Hoje é segunda, não. Segunda eu não vou na academia, só vou na academia de terça, quinta e sábado. Então, se hoje é quinta-feira, 3 horas da tarde, ou 6 horas, ou 7 horas da manhã, eu vou na academia fazer, sei lá, esteira, puxar ferro lá por, sei lá, meia hora. Né? Então isso é importante também. Tá? Eu vou depois tentar deixar um link aqui no vídeo, né, para ter um material, né, aí, um link, né, que você possa consultar e saber mais sobre isso aí. Mas o que eu quero deixar muito bem claro é que mesmo essa forma de planejar, ela pode não te levar ao resultado que você está querendo. Né? Porque você pode ainda não executar. Então, tão importante quanto o planejamento é executar. E às vezes você está planejando assim, que nem eu estou planejando então ir na academia 3 vezes na semana, fazer musculação, fazer esteira, para ganhar massa muscular, perder peso. Mas aí a academia é muito longe, aqui em São Paulo tem que pegar muito trânsito, para chegar lá, 6 horas é lotado, não gosto de ir com muita gente na academia, ficar compartilhando aparelho e tal. Bom, isso já é uma barreira também que você já coloca. Pô, mas você pode mudar isso aí. Veja, não precisa ser perfeito, o plano não tem que ser perfeito. E isso é extremamente importante de falar. O plano não deve ser perfeito, o plano ele deve ser executável. De repente, para mim vai funcionar melhor o seguinte, de terça, quinta e sábado, quando for 5 horas da tarde, sei lá, eu venho aqui no meu quarto mesmo, coloco uma coisa aqui no chão e vou fazer flexão, abdominal, polichinelo, sei lá, vou fazer alguma atividade física, entendeu? Eu vou executar. Isso é importante. Vou fazer aqui dentro de casa mesmo, ou vou no prédio, se tiver academia no prédio, ou eu vou correr aqui, ou dar uma volta no quarteirão mesmo, fazer uma caminhada mais rápida. Né? Então é importante assim, não espere ter o plano perfeito ou as condições perfeitas para executar. Eu vou falar mais disso aí num vídeo mais à frente. Né? Isso está muito ligado assim como atualmente se desenvolve software, né? E é algo que a gente pode aplicar isso para a vida pessoal mesmo. Tá? Planejar é importante, mas executar é importante também, talvez, ou mais importante, né? Porque se você não executar, você não vai alcançar ali a meta que você está querendo. Tá? Então é isso que eu queria falar. Na minha experiência, tá? Eu comecei a aplicar um pouco mais isso aí, eu estou sentindo o resultado. Né? Então eu começo a colocar metas assim na semana, né? Ou para os próximos 15 dias e tento agir em cima delas, né? Executar mesmo. Tá? Mas se eu revisar aqui minhas notas aqui no Joplin, né? No aplicativo, quantas notas que eu tenho? Eu tenho notas, sei lá, mais de 15 anos assim. E de vez em quando eu dou uma revisada nelas e falo assim, olha assim, virou mais um fóssil aqui no meu planejamento, né? Se fosse papel, então, acho que estaria cheio aqui uma pilha, aqui um monte de papel, né, um monte de ideias, né, uma coleção de ideias que estariam no papel e não foram executadas. Tá? Então pensa nisso. Tá? O que você vai fazer aí na próxima semana, nas próximas 2 semanas, por exemplo, que é realizável, que é algo que você realmente consegue fazer. Você até pode enxergar o que você quer daqui a 1 ano, 2, 5 anos. Né? Por exemplo, você quer comprar uma casa daqui a 5 anos, um apartamento, trocar o carro. Você pode ter sim. Mas o que você já vai fazer, né? O que você vai executar nas próximas 2 semanas que vai colaborar para que você atinja aquela meta de comprar o carro, ou o seu imóvel, né? Uma casa, um apartamento. Tá? Então, pensa nisso. Não faz, o planejamento ele não pode ser algo de longo prazo. Né? Você pode ter uma visão de longo prazo, mas seu planejamento tem que ser algo que você possa executar aí
nas próximas 2, 3, 4 semanas talvez. Tá? Se passar muito disso, falar, não, o que eu quero fazer nos próximos 6 meses, muita coisa pode acontecer na sua vida que vai acabar sendo uma barreira ou vai acabar interrompendo de você, dificultando você de executar aquele planejamento. Tá? Então, queria falar isso nesse vídeo. É algo que, na experiência, né, do meu trabalho atual, né, em um banco, está sendo muito interessante. Eu sempre fui uma pessoa que gostei de planejar excessivamente as coisas antes de sair executando, talvez por medo de errar mesmo, né? Às vezes a gente planeja muito, como o planejamento excessivo ele pode ser um mecanismo de defesa, né? É mais confortável você ficar planejando e não executar, não é verdade? Então isso é importante. Então planeje, mas execute. Tenta planejar algo no curto prazo. O que você vai fazer nas próximas 2, 3 semanas. Tá? Tenta aplicar esse método UP. Tá? Vou revisar aqui de novo nas minhas notas. Então o W é o wish, vem do desejo, né? Qual desejo? O que você quer alcançar? O resultado que você espera com isso. O resultado tem que ser algo concreto. Você tem que visualizar aquilo mesmo. Olha, eu estou me vendo aqui já 10 quilos mais magro. Colocando a camiseta aí, ficando bacana. Né, uma calça e tal, né, sem ter que afrouxar o cinto. Né? Então, tem que ser algo concreto aí na tua cabeça. Tá? E os obstáculos. Né? Ver os obstáculos. Tá? O que está me impedindo de eu ir na academia ou de eu fazer uma atividade física hoje? Será que eu preciso ir até a academia para fazer aquilo? Mas não. Né? Certo? É isso aí. Eu vou interromper o vídeo agora. Ficamos... Então, vou discutir mais isso nos próximos vídeos. Tá bom? Até mais.